A paz do Senhor, amados irmãos. Por gentileza, podeis sentar. Muitíssimo obrigado pelo carinho do acolhimento. Graças a Deus, nós estamos nesse mês de fevereiro fazendo uma reflexão sobre o 18º capítulo da nossa declaração de fé sobre os 10 mandamentos. O pastor Paulo carinhosamente nos atendeu e existem, acho que 20 exemplares da nossa declaração de fé ali na diaconia, irmão Samuel e demais diáconos. O custo desse material é R$25 cada declaração. É importante você tê-la, tá? Se você é dirigente de congregação, ou professor de escola bíblica dominical, ou membro da igreja, é muito importante você ter a declaração de fé, que está muito bem sistematizado o que nós cremos aqui na nossa declaração de fé. Então, se você porventura ainda não tem, agora você pode adquirir lá, então, que nós temos aí mais uns 20 exemplares. Nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, e na primeira aula nós abordamos basicamente os 3 primeiros mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim, que a gente fala sobre o monoteísmo ético. Falamos sobre não farás para ti imagem de escultura, e falamos também sobre o nome de Deus. Foram os 3 mandamentos que trabalhamos na primeira aula. Na segunda aula, nós falamos sobre um resumo dos 3 primeiros mandamentos e adentramos no 4º mandamento, que é a questão do sabate, do sábado. É claro que não deu para nós apresentarmos provas históricas, que são muitas e fartas, que mostram que a igreja primitiva se reunia no domingo, no primeiro dia da semana, não com aquela perspectiva judaica de guardar um dia. Não era isso. Os cristãos não guardam dia. Para o cristianismo, todos os dias são dias do Senhor, mas o primeiro dia da semana ficou associado à ressurreição. E a doutrina da ressurreição é essencial no cristianismo, é a pilastra, né? É um pilar fundamental da nossa fé. Paulo fala que se você não crê que Cristo ressuscitou, a sua fé é debalde, não tem valor. Então é muito importante, e por a ressurreição ter ocorrido no primeiro dia da semana, que é domingo, então os cristãos começaram a dar ênfase, se reunir para celebrar a Santa Ceia e outras reuniões, e nós temos provas desde o Didaquê, que é o primeiro manual de discipulado cristão, onde aborda a questão do primeiro dia da semana, como um dia de culto, dia de adoração, e depois os principais pais da igreja também deixaram o seu depoimento, apontando o primeiro dia, o dia. Porque eles até usam uma expressão bonita, eles falam assim: é o dia em que a luz venceu as trevas, o dia em que a vida venceu a morte, porque é a associação da ressurreição do Senhor. Mas nós, em hipótese alguma, e aqui eu preciso ainda fazer uma observação, que Calvino, João Calvino, lá em Genebra, ele escreveu as Institutas, e ele fez um comentário muito bonito sobre os 10 mandamentos, por sinal, é um comentário extraordinário. Só que ele entendeu que o sábado era um preceito moral. E aí, mas aí como que o sábado seria um preceito moral? É impossível ser um preceito moral. Mas aí ele disse que o sábado dos cristãos é o domingo, e que o domingo é um preceito moral. Não tem jeito de ser. Mas aí o que aconteceu? As igrejas reformadas foram observar isso e caíram numa coisa ridícula que aconteceu, até bizarra, que aconteceu no século XVII. A dinastia Tudor, na Inglaterra, exigia que todo inglês viesse no culto no domingo, pastor Paulo. Se não viesse, era crime, porque se é um preceito moral, o senhor não pode quebrar. Não há concessão para conceito moral, irmão. Por exemplo, não adulterarás, é um conceito moral, não tem concessão. Mas pode fazer? Não pode. Adultério é conceito ético, moral, não tem concessão. Não tem concessão para quem rouba, não roubarás, não tem. Por isso que ele é um preceito ético, é um preceito moral.
Agora, no sábado, o próprio Senhor Jesus falou que os sacerdotes no templo violavam o sábado e não tinham culpa. Então não pode ser um preceito moral, porque tem uma concessão, e se tem concessão, só pode ser um preceito cerimonial, não tem jeito de ser moral. E a dinastia Tudor na Inglaterra chegou até cobrar multa de crente que faltou no domingo porque estava doente. Então o crente não vinha no domingo, cobrava multa. Olha só que situação que chegou. Então isso é história, né? Um erro crasso em não entender que dos 10 mandamentos, 9 são bom, a gente pode classificar como preceitos morais, e um que é o sabate, que é um preceito cerimonial. Mas tome cuidado, muito cuidado. Por quê? Infelizmente, os irmãos da igreja adventista insistem em dividir a lei em 3 partes. Eles falam que a lei, existem 3 leis na Bíblia: lei de Moisés, lei do Senhor e lei de Deus. Isso é uma aberração, irmãos. Não existem 3 leis. O povo judeu nunca aceitou 3 leis, e eles ainda observam as leis, né? Só existe uma lei, e essa lei é denominada de lei de Deus, lei do Senhor e lei de Moisés. Mas é a mesma lei. Que lei é essa? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, que nós cristãos chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso é a lei. E os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos estão dentro dessa lei. Sozinho, ele também não prevalece, porque ele também é lei, ele está dentro desse bloco da Torá. Agora, por que eu coloco esse alerta para os irmãos? Porque essas pessoas, todas as vezes que leem no Novo Testamento a palavrinha mandamento, todas as vezes, eles passaram por um processo de discipulado, para não dizer lavagem cerebral, mas foi tão forte que eles associam a palavra mandamento, todas as vezes que eles encontram no Novo Testamento, aos 10 mandamentos. Todas as vezes que essas pessoas lêem no Novo Testamento, Jesus falando o novo mandamento vos dou, ele já pensa que são os 10 mandamentos. A cabeça dele, ele ouviu a palavra mandamento, já associa aos 10 mandamentos. Irmãos, Jesus nunca falou dos 10 mandamentos. Nenhum discípulo nunca falou dos 10 mandamentos. Não. Jesus, quando falou com aquele moço de qualidade, citou 5 mandamentos apenas. Inclusive o sabate ele não citou. Quando Paulo fala nas suas epístolas, ele cita apenas 5 mandamentos. Por quê? Porque o grande mandamento que Jesus deixou é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E disso resume todo a Torá, a lei, os 5 primeiros livros de Moisés. Então, não dá para ficar fabricando doutrina como essa gente anda fabricando. Muito bem, feito essas considerações, nós vamos entrar na aula de hoje, que é a aula de número 3, que nós vamos então observar o mandamento sobre honrar pai e mãe, que é o 5º mandamento, e também os mandamentos de 2 palavras. Aqui ele fala assim: não matarás, não adulterarás, não. Então por isso que eu falei de 2 palavras. Então vamos lá, se você abrir o seu livro na página de número 158, o propósito do 5º mandamento. Qual é o propósito desse 5º mandamento? Ele diz assim: a segunda parte dos 10 mandamentos começa com o 5º mandamento, porque nós já falamos então os 4 primeiros, né, mandamentos, agora o 5º. E ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, ele faz a seguinte proposta. Ele está dizendo que se você honra o teu pai e tua mãe, você tem uma promessa. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, ele fala assim: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quer dizer, ele não é o primeiro mandamento, na verdade, ele é o 5º mandamento do decálogo, mas é o primeiro que tem uma promessa, né? Vamos ver se vai funcionar. Lá, a segunda parte está aqui, ó. Então, honra teu pai e tua mãe, e vem a promessa, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honrar o pai, então, honrar pai e mãe, vai além da simples obediência, porque tem gente que fala: não, irmão, eu obedeço lá meu pai. Não é só isso, né? Implica muitas coisas. Há algo muito interessante nesse relacionamento que nós devemos aos nossos pais e às nossas mães, porque
devido a exatamente essa promessa que está aclopada no mandamento. Então, quando as pessoas procuram amar, respeitar de maneira altruísta os seus pais, e a sociedade ocidental comete uma abominação, porque a sociedade ocidental vê o velho como descartável. Então, quando os pais já não podem dar mais o conforto para os filhos, quando não conseguem mais contribuir na manutenção, às vezes, material, e aí muitos filhos já não têm mais interesse de estar ao lado do pai, da mãe. Isso é algo extremamente nocivo e um pecado que está presente na sociedade ocidental. E os cristãos têm que tomar cuidado com isso. Paulo, escrevendo a Timóteo na epístola, a partir do capítulo 5, ele fala que a família devia arcar com as pessoas idosas. Não era para colocar nas costas da igreja, pastor. Olha que interessante. Aliás, ele é tão exortativo que ele fala que se alguém não tem cuidado dos seus, e aí ele fala, a palavra cuidado aqui não é simplesmente questões materiais, hein? Porque a sociedade ocidental está sofrendo demais com a falta dos cuidados emocionais. A grande parte das pessoas crescem e ficam extremamente inseguras porque não tiveram cuidados emocionais. O que é cuidado emocional? Cuidado emocional é uma necessidade presente na primeira infância e presente no gênero feminino. Tanto as crianças quanto as mulheres precisam ouvir palavras afirmativas. Olha que interessante. Então ali os cuidados têm a ver com questões emocionais, declarar a importância, apreciar, elogiar, né? E também cuidados espirituais, porque lembra que quando Deus colocou o homem como cabeça do lar, não significa que ele é um ditador, mas significa que ele tem autoridade espiritual para abençoar a sua casa. Olha só, quem pecou foi Eva, mas a Bíblia fala que é Adão que pecou. Correto, pastor Joel? Olha que interessante. Olha Romanos capítulo 5, observe a questão do pecado original. Ele não vai citar Eva, ele vai lá, mas quem pecou foi Adão, ele fala, é Adão, o Adão que errou, aí vem o novo Adão que é Cristo. Então por que ele não fala Eva? Porque Eva não é a cabeça do lar. A cabeça, quem tem responsabilidade moral e espiritual, é o homem, é o marido. Deus te colocou como cabeça da sua casa, para abençoar, para ministrar, para interceder. Essa é a função que Deus estabeleceu nós. Mas tem homem que prefere pegar essa frase para dizer que ele é um mandão, completamente descontextualizado, uma interpretação do mundo. Essa não é a interpretação da Bíblia. A interpretação da Bíblia é que Deus nos deu autoridade para interceder, para orar, para cuidar da nossa casa e apresentar a família diante de Deus como sacerdote do nosso lar. Então o texto diz, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa, que é a família, negou a fé, e é pior, não é igual, é pior que o infiel. Exatamente ali vem Paulo falando, se alguém tem pessoas viúvas, alguém em sua casa, a família deve acolher. Se não puder, claro que a igreja vai ajudar, mas é prioridade da família. Porque tem uma palavra aí que diz que será abençoado, tá? Prolonga os seus dias. Prolongamento de dias não é simplesmente que vai viver mais, não é só isso. Todas as vezes que a Bíblia apresenta a ideia de prolongar dias, tem a ver com qualidade de vida. É o que diz o Salmo 91, o último versículo, dar-lhe-ei abundância de dias. Você vê que ele vai, irmão, que bênção, então eu vou viver mais de 100 anos. Não é só isso, embora seja também, mas a ideia é, dar-te-ei qualidade de vida. Você tem a bênção do Senhor, você tem uma boa consciência diante de Deus, dos homens da sociedade, porque você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Então a ideia do prolongar dias significa prosperidade de vida, qualidade de vida. E olha só, então quem honra pai e mãe tem essa promessa. Olha que coisa linda.
Quem honra pai e mãe tem essa promessa na sua vida. Então, o texto diz lá, honrar pai e mãe vai além da simples obediência, implica amar e respeitar de forma elevada, demonstrando espírito de consideração e de submissão. Graças a Deus. Você vê? Jesus, ele fala, né, o pai é maior do que eu. Tem gente que pensa que ele está falando de natureza. Ele não está falando de natureza ali. Ele está falando da relação que ele tem com o pai. Porque Jesus não era só submisso ao pai. Jesus era submisso também à sua mãe e ao seu pai na terra. A Bíblia diz claramente isso, que ele era submisso aos seus pais terrenos. Então o assunto ali não é de natureza. Porque tem gente que pega esse versículo e fala, você vê, não sou eu que estou dizendo. Jesus é que disse que era menor, que era inferior ao pai. Não, ele não falou que era inferior ao pai. Ele disse, o pai é maior do que eu. Agora, olha só o que eu vou falar para vocês. Eu, professor Alberto, considero meu pai maior do que eu. E por causa disso eu deixei de ser humano? Lógico que não, não se trata de natureza, se trata de função. O pai tem autoridade sobre o filho, irmão. É nessa perspectiva que o pai é maior do que o filho. É nessa situação. E olha só, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele, além de falar que o pai, ele fala também dos pais terrenos que eram superior, que ele era sujeito. O Senhor Jesus disse que foi o próprio Deus que ordenou esse mandamento, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. Isso é uma ordem de Deus, não é invenção, é uma ordem. Então eu e você que tem pai, você que tem mãe, receba essa palavra no seu coração e compreenda isso. Você deve honrar teu pai e tua mãe. Ah, irmão, você está falando isso, você não conhece meu pai. Sim, a Bíblia não tem exceção. A Bíblia não está dando exceção para você. O pastor Daniel comentou para a gente sobre o relacionamento, o testemunho que ele deu do pai dele para nós. Impressionante o testemunho que o pastor compartilhou conosco, em cima dessa palavra, de ter a bênção de Deus. Não importa se seu pai, às vezes, por fato de não ser convertido, às vezes a mãe. Não, a Bíblia não está falando de exceção. A Bíblia está falando, honra teu pai e tua mãe, independentemente do que no momento eles estão simbolizando para você. Faça a sua parte, obedeça a palavra de Deus, porque é um mandamento do Senhor. E ele mesmo obedecia o seu pai adotivo, José e Maria. Olha lá Lucas 2,51. E desceu com eles e foi a Nazaré, e era-lhes sujeito. Então Jesus não era só sujeito ao pai, era sujeito também aos seus pais terrenos. Então esse é um exemplo para nós. Agora, irmão, a pessoa não quer ser sujeito aos seus pais, quer viver de qualquer maneira, que é isso, irmão? Então o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Então eu também tenho que ter essa posição. É lamentável, tem gente, irmão, que tem os pais idosos, mas não liga, não faz uma ligação, não faz uma visita, às vezes fica meses. Aqui não tem, espero que não tenha, mas por aí, irmão, aí no mundo, sabe que dó dos casalzinhos de anciãos, não liga para saber como é que está, não fala, deixa lá abandonado. Essas pessoas estão plantando tempestade, irmão. Infelizmente, eles vão colher isso, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Então que Deus nos guarde sobre essa questão. E o sexto mandamento? Então agora vem aqueles mandamentos expressos em duas palavras, que são aqueles mandamentos tipo, no hebraico a gente usa a palavra lor, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então são esses mandamentos. O sexto mandamento é uma tradução, não é errada, mas não é plena. Por quê? Porque quando você fala não matarás, e isso já está no nosso universo, no nosso imaginário, né? Mas a palavra hebraica aqui adequada seria não assassinarás, porque Deus manda matar. Deus muitas vezes manda matar. Na Bíblia, no Antigo Testamento, ele manda matar. Então seria estranho ele falar não mata se ele mesmo manda matar. Então veja, a palavra hebraica é não assassinarás. Tudo bem, a gente entende também com a palavra não matarás.
mas é importante nós compreendermos a dimensão do assunto, que não assassinarás seria a palavra mais adequada para os 10 mandamentos, mas a gente evita mexer, né? A sociedade bíblica não mexe, ela faz algumas pequenas alterações, e mesmo assim às vezes tem reação. Olha só o que aconteceu a semana passada, não tem a ver com a gente, mas olha só que coisa interessante, porque eu recebi muitos irmãos fazendo comentário, e irmãos, eu vou repetir aqui, você não pode reproduzir algo se você não tem conhecimento, irmão. Quando você vê não importa se é uma reportagem do jornal, tem que pesquisar. Hoje o mundo está cheio de fake news, irmãos. E aí o irmãozinho escreveu para mim, dizendo que o Papa da Igreja Católica tinha mudado a Bíblia. Irmão, agora ele mudou a Bíblia, o Papa mudou a Bíblia. Irmão, e de onde você tirou isso? Não, irmão, eu vi lá. Não, irmão, essas coisas que não podem acontecer no nosso meio, irmão. Está certo que tem um monte de doutrina errada no catolicismo, nós aqui colocamos isso frente à palavra de Deus, mas eu não posso ser desonesto intelectualmente. O que ocorreu foi que na oração do Pai Nosso, em italiano, aquela palavra não induzas à tentação, no italiano dá a entender que é Deus que vai induzir a pessoa à tentação. Por isso que o Papa resolveu mudar aquela palavra da oração do Pai Nosso na língua italiana. Não tem nem no português, não vai mexer nada. Pronto, foi o suficiente para alguém já fazer um vídeo de WhatsApp e passar para um monte de gente. Isso é desonestidade, irmão. E nós, como luz do mundo e sal da terra, não podemos ser reprodutores de mentira. Porque a gente não vai ganhar alma para Jesus mentindo. É a verdade que liberta, irmão. É a verdade que transforma, irmão. Não é manipulação religiosa, não, que vai mudar o caráter do indivíduo, mas é o poder de Deus através da palavra que esmiuça a penha. Glória a Deus. A palavra de Deus tem poder. Veja, irmão, eu não preciso de argumento algum. A Sociedade Bíblica do Brasil faz folhetos só com a Bíblia. Pega lá, João 14, Salmo 23, palavra de Deus pura, transforma milhares de pessoas impactadas pela palavra poderosa de Deus, sem manipulação. Agora essa gente precisa ficar inventando coisa? Nós não precisamos disso, irmão. Então por isso que às vezes a Sociedade Bíblica do Brasil tem evitado a adequar certas palavras que mudaram. Por exemplo, ainda tem irmão, mas acho que é só na nossa igreja que tem irmão que fala, paz do Senhor varão. Varão, irmão, pode ser varão de cortina. É complicado. Então é melhor você falar paz do Senhor, irmão, paz do Senhor jovem. Isso é varão, é dupla. Mas em algum momento varão, né? E agora, como que eu vou resolver isso? Porque você já está no seu imaginário. O anjo chegou para Gideão e disse, varão valoroso. Agora você vai mudar? Então a gente acaba ficando, mas a gente precisa tomar cuidado que essa não é uma linguagem já comum. Então nós precisamos ter o bom senso para uma adaptação. Outra palavra, o pastor leu aqui, o pastor Jair Bueno, que é o Sermão da Montanha. Aliás, o que o senhor leu é pura doutrina, porque tem irmão que pensa que o Sermão da Montanha é poesia, que nem batatinha quando nasce. Que é isso, irmão? O Sermão da Montanha é doutrina. Olha no capítulo 7, no final, o povo admirava com o impacto da sua doutrina. Então não é poesia aquilo. Mas, no versículo 3 fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje, pobreza de espírito é algo negativo. E como que está lá na Bíblia? Que é abençoado quem é pobre de espírito. Aí, uma pessoa xinga a outra, que pobreza de espírito. Ai, que maravilha, então eu sou bem-aventurado, aleluia. Que é isso, irmão? Está dizendo que você é um ignorante. Porque então precisa arrumar o que? A palavra adequada, que seria a humildade, né? Bem-aventurados os humildes. Então a Sociedade Bíblica, ela trabalha com essa, mas ela tem evitado, porque ela encontra já reação dos próprios irmãos, que já têm, muitos irmãos têm partes da Bíblia, né, memorizada. E aí vem o caso desse assunto aqui, não matarás, significa não assassinar. Por esse mandamento, Deus proíbe o assassinato e busca proteger a vida. O direito à vida é um bem pessoal e inalienável. Sua preservação e proteção fazem parte da nossa responsabilidade como administradores da vida. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida.
Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vejo grupos religiosos, na verdade tem um grupo só, né, religioso, que é contra a transfusão de sangue, né? Não são grupos, é Testemunho de Jeová. É o único grupo que é contra a transfusão de sangue. E aqui está o irmão pastor Julinho, ele é da área hospitalar, a luta que tem com essas pessoas, porque às vezes a pessoa morre em cima de uma doutrina completamente equivocada, irmãos. E além do mais, vamos dizer que em última hipótese, realmente fosse proibido transfusão de sangue, mas para salvar a vida, seria permitido. Lembra que Davi comeu os pães da proposição que não podia comer? Mas ele comeu por quê? Preservar a vida. E, irmão, o maior doador de sangue foi Jesus na cruz do Calvário. Ele doou sangue para todos nós, e nós tomamos sangue dele pela fé, simbolicamente toda a Santa Ceia do Senhor. Então Jesus é o maior exemplo, ele deu a vida, né? Deu o sangue para todos nós, para que nós tivéssemos vida. Então a gente percebe que são grupos que torcem a palavra, mas a Bíblia, ela protege. Isso aí entra a questão, o pastor Paulo sabe muito bem, porque ele faz parte de uma frente ali em Brasília, que luta para a preservação da vida. Essa é a função dos cristãos, enquanto nós pudermos influenciar a sociedade para proteger a vida. Por quê? Porque, irmão, o que é um Estado? O Estado, ele é constituído para guardar, preservar, proteger os vulneráveis. Essa é a função do Estado. Agora, como que um Estado vai permitir que matem? Como que é o contrário? Em vez de proteger a vida, ele vai ser a favor da morte? Um estado de morte? Não, isso aí é um maior absurdo. Por isso que nós, como cristãos, temos uma posição muito bem definida a favor da vida. Mas o assunto aqui é: não assassinarás. Por quê? Porque assassinato é diferente. Olha só, na língua hebraica, lo hatzar. Hatzar aqui significa assassinar. Não assassinarás. E hoje a gente vê muita gente, por causa de um tênis na esquina, o bandido vai lá e mata a pessoa. Vê se tem lógica. O celular, matar a pessoa por causa de um celular, ou por causa de trânsito, por causa do trânsito aí, fechou alguém, vai lá e mata. Quer dizer, isso é assassinato. É isso que a Bíblia condena terminantemente. Viu, irmãos? Então tem que ficar claro isso. O verbo grego usado para o mesmo mandamento no Novo Testamento é o phoneo. E ambos os verbos são usados para se referir ao assassinato criminoso, e nunca para a legítima defesa ou para a pena capital, porque a Bíblia manda matar. Lá está lá, irmão, desde o início, fala lá, Deus fala lá em Gênesis 9, sangue pelo sangue, e a lei de Italião, não é? Olha que tinha cidades refúgio. Por que tinha cidades refúgio em Israel? Porque, irmão, às vezes a pessoa estava lá carpino, aí ia levantar o machado, caía do cabo e pegava na cabeça do irmãozinho que estava lá atrás, né? E aí o que você ia fazer? Como você ia explicar que foi um acidente? Então o que fazia? Vai para a cidade de refúgio, fica lá, porque ele não podia ser vingado, porque não foi assassinato, foi um acidente. O boi da pessoa, ele não sabia que o boi era bravo, escapou e matou outra pessoa. Foi um acidente, mas ele tinha que fugir, senão a família ia vingar. Porque a lei de Italião dizia olho por olho e dente por dente, né? Agora, o policial, por exemplo, que está a serviço para defender a família, ele executa uma pessoa, trabalhando, ele não é assassinato. Isso não é assassinato, irmão. Você que está lá na sua casa, e lamentavelmente, Deus me livre e guarde, um bandido entra, e você consegue colocar ele para fora, com uma paulada na cabeça dele, ele morre. Você não assassinou ninguém, é legítima defesa. Então, está vendo? Você está na guerra, você está na guerra, é o Estado. Agora, o policial prendeu o bandido, colocou a algema, colocou no camburão e deu um tiro nele, isso é assassinato. Isso é assassinato, isso é crime. A Bíblia condena isso. Estão vendo a diferença, irmãos? Que nem parece que aconteceu com esse homem aí, que foram lá e deram tiro na cabeça, no corpo, tanta coisa. Isso é assassinato, isso é, né? Isso aí a Bíblia condena. Vocês estão entendendo a diferença? Legítima defesa não é assassinato. Cuidado, porque senão a pessoa pensa que tudo. Não, existem diferenças. Então, o cuidado da palavra de Deus. Nesse caso aqui, então, está se referindo ao assassinato criminoso.
não à legítima defesa, e também não a um acidente, que lamentavelmente pode acontecer. Então a tradução mais adequada do 6º mandamento para a língua portuguesa seria: não assassinarás, ou seja, não assassinar o próximo. E há diferença entre matar para se defender e assassinar alguém. Há uma diferença muito grande. Irmão, porque o Estado, o que ele faz? Por que tem policial armado? Porque se você não defender as pessoas de bem, aí essas pessoas, elas não têm caráter. Então é uma questão de você, ou você protege uma família de bem e aniquila outro, elimina o indivíduo que está trazendo problema para o Estado. Esse é o raciocínio. Vocês nunca acharam estranho os países protestantes serem a favor da pena de morte? Já repararam isso? Não é esquisito? Porque eles partem desse princípio. Eles eliminam, porque eles partem do seguinte princípio: uma pessoa que é irrecuperável na percepção deles, aí você fala: mas irmão, se a gente for pregar e aquele assassino que matou mais de 20 pessoas se converter, ele vai para o céu? Ele vai para o céu, então pode executar. Ele vai para o céu mesmo. Executa logo, ele vai para o céu mesmo, irmão. Tá vendo? Então não há problema, não tem perda. Não, esse é o raciocínio de estados norte-americanos cristãos. Eles fazem essa linha. Agora, no Brasil não dá para defender isso. Por quê? Porque aqui é uma bagunça. Infelizmente, nós não dá. O sistema nosso, o sistema colonial nosso, criou tantas injustiças que seria um absurdo. Aí, infelizmente, basicamente, negros e pobres seriam executados. E aí não dá. Nós precisamos de uma sociedade que tenha alta formação para proteger o cidadão. E no Brasil é impossível você defender isso, não tem o menor sentido, né? Muito bem, então a Bíblia não condena a legítima defesa, a morte na guerra e a pena de morte aplicada pelo Estado, hein? A Bíblia não condena, por isso que tem Estado nos Estados Unidos que tem pena de morte, tá? O que a Bíblia condena? Assassinato criminoso. Não matarás tem a ver com não assassinarás, tá? Agora a pessoa, irmão, bandido, está aí estuprando, matando, aí a polícia vai lá, mata, aí vem a mãezinha dele chorando: mataram meu filho, a Bíblia fala que não matarás. Aí coitadinha da irmãzinha, não vem na escola dominical, não vem no culto de sexta-feira, é isso que dá. Porque não tem sentido, irmão. Entendeu? Se ele foi morto por uma força policial dentro da proteção do bem, do Estado de Direito, isso não é assassinato, hein? Cuidado. Então não adianta querer condenar policiais, não. Esse, obviamente, que eles estejam estritamente cumprindo o dever legal, né? Não pode de qualquer jeito aí, não. Então a Bíblia, em diversas situações, registra o Senhor Deus mandando matar, inclusive os que desobedecessem sua lei. No entanto, o homem não pode matar outro homem, porque qualquer desentendimento, isso seria o quê? Crime, assassinato. Então não pode. Mas Deus fala: a alma que pecar, essa morrerá. Era para exterminar, né? Por isso que há casos interessantes. Mas Jesus não livrou uma mulher que tinha cometido adultério e ali? Então ali você já vê como o judaísmo está desviado, irmão. Porque ninguém adultera sozinho. Por que levaram sua mulher para Jesus? A mulher adulterou sozinho, com fantasma? Cadê o homem? Cadê o homem que adulterou com aquela mulher? Aonde que está o homem na Bíblia? Cadê o homem? Sumiu. Por quê? Porque ali já é a manipulação, irmão. Por isso que Jesus condenou. Se você ler o capítulo 23 de Mateus, Jesus detona a religião judaica da época. Por isso que eu acho estranho, viu, pastor? Esses irmãozinhos estão deixando barbinha com que parzinho na cabeça. Que simplicidade. O judaísmo já estava desviado na época de Jesus. Jesus falou no versículo 15, capítulo 23: ai de vós, hipócritas e fariseus, que percorreis as ilhas do mar para fazer um prosélito, e torna-o 2 vezes filho do inferno. Olha, e tem essas simplicidades. Estou querendo voltar nas minhas raízes judaicas. Que raiz judaica, irmão? A nossa raiz é Cristo, a nossa rocha, o nosso Salvador, e o sangue dele é que nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Paulo ficou admirado, porque Paulo era judeu. Falou: essa gente é doida. Eu me admiro que tão depressa passasses da graça para a lei, para outro evangelho. Eu estou assustado, porque Paulo sofreu, irmão, para enfrentar o concílio de Jerusalém e falar que Jesus estava salvando o gentil, estava batizando com o Espírito Santo o gentil, que não guardava sábado, que comia carne de porco, que vivia
uma vida no mundo gentílico. Aí os rabinos falaram, bom, então é melhor a gente não perturbar eles, né, com a nossa lei, porque nós somos judeus, então já que nós somos judeus é normal para nós, mas os gentios não, então é melhor não perturbá-lo, mas vamos dar um toquinho para eles, né, para, olha, vocês não se envolvem então com coisas sacrificadas a ídolos, com a prostituição, que significa ali a porneia, impureza sexual, e também vocês não devem comer carne com sangue, ou sufocado, isso vocês evitam, e vão servir a Deus e pronto, só isso que ele falou, porque o sangue está associado, irmão, ao sacrifício, ao culto, tá? Não é simplesmente porque é a vida, mas tem a ver com algo sagrado. Muito bem, então, portanto, não faz parte da ordem divina do decálogo a guerra em defesa dos inocentes e as autoridades militares ou civis estabelecidas legalmente para proteger os cidadãos de bem. Então isso não tem a ver para eles, tá? O 6º mandamento proíbe o homicídio deliberado, intencional e ilícito, em sintonia com a declaração de Êxodo 23:7, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Está vendo? Não matarás o inocente, o assassinato, tá? O 7º mandamento, não adulterarás, né? Condena o adultério e a impureza sexual. O objetivo dele é proteger a família, diz respeito à pureza sexual e à proteção dessa sagrada instituição. Muita gente, irmão, hoje a gente vive num mundo de promiscuidade total. Nós temos orientado os jovens, orientado as pessoas. O problema da relação sexual antes do casamento ou do adultério é um problema seríssimo. Por quê? Porque quando o indivíduo, ou a mulher ou o homem, cai nessa impureza, a alma de um dos dois vai entrelaçar. É uma questão, não é só um relacionamento de carne, cuidado. Olha o que aconteceu com Sansão. Sansão achou que podia ficar com a Dalila. E o que aconteceu? O que a Bíblia fala? O que aconteceu com a alma de Sansão? A alma dele ficou o quê? Colada. Colou em Dalila. Ela não estava nem aí com ele, queria vender. Ela só via cifrão, olhava para o Sansão e via cifrão. Ela queria dinheiro. Até ornou, né? Olhava para o Sansão e só via cifrão. Olha, até ornou aqui o rima. Mas e o Sansão? O coitado do Sansão ficou apaixonado, porque a alma dele colou, se apegou, a Bíblia fala. Esse é o problema de uma relação espúria, porque a alma de um dos indivíduos, quando não os dois, se cola e a tragédia está pronta, tá? Então que Deus nos guarde dessa situação. A família é a instituição mais importante, é o compromisso de fidelidade entre o marido e mulher. Quando o Senhor Jesus citou o 7º mandamento no Sermão do Monte, ele fala de novo, não cometerás adultério, não olhe para uma mulher com sentimento de cobiça. O Senhor Jesus deixou claro isso, é sério, é a questão da impureza sexual deve ser combatida, irmãos, e nós estamos combatendo o quê? Todo mundo sabe no Brasil o que está acontecendo nesse momento. Essa semana começa o quê? A festa da carne, da lascívia, da impureza, da sexualidade. Exatamente, nós temos que orar, levantar clamor para enfrentar esse mundo que não é diferente da época de Paulo. Tinha a mesma coisa na época de Paulo, hein? Não pensa que é diferente, não é não. Então que Deus nos dê discernimento espiritual para não permitirmos essas questões no meio do povo de Deus. Aliás, a melhor maneira de Satanás abalar a liderança da igreja é através da sexualidade, porque ele arrebenta o preceito moral, a pessoa perde a autoridade, irmão. Aí ele aceita qualquer coisa. Mexeu com isso aí, arrebentou. Então temos que estar atento para não permitir, porque se entrar por aí, arrebentou. A impureza sexual abre todas as outras perspectivas. Por isso que nós precisamos ter temor de Deus, e graças a Deus nós temos o Espírito Santo. Graças a Deus você pode acordar todo dia e falar: Jesus, obrigado pelo sangue, lava o meu espírito com o teu sangue, lava a minha alma, a sede das minhas emoções com o teu sangue, lava o meu corpo, a minha carne, que é o templo do Espírito Santo, com o teu sangue.
lava minhas vestiduras com o teu sangue. Invoca o sangue de Jesus para você estar guardado, protegido contra as impurezas sexuais. A palavra grega é porneia, de onde vem a palavra pornografia. Pornografia significa escrita de impureza sexual. Grafia é escrita, grafia. Lembra? Caligrafia. O que é caligrafia? Calo é belo, bonito, né? Caligrafia bonita. Por isso eu vou comprar um caderno de caligrafia. Por quê? Para aprender a escrever, não é? A palavra grega significa escrita bonita. E porneia, grafé, significa escrita de impureza sexual. Então ali é muito mais abrangente, não é simplesmente a prostituição e outros elementos. Toda impureza sexual é condenada pela palavra de Deus. Então o próprio Senhor Jesus declara aqui no 7º mandamento: não cometerás adultério. E ele foi mais além, hein? Olha lá em Mateus 5:28, eu porém vos digo, que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, olhou, preste atenção nesse detalhe, irmão. Nós homens, isso aqui é para homem. Homem, ele tem um problema, porque ele identifica as coisas pela visão. Por isso, Jesus fala que a cadeia são os olhos. Isso é da natureza do homem. A mulher é mais pela audição, que ela ouve. Por isso que eu disse que ela precisa ouvir palavras afirmativas. As mulheres são mais sensíveis no ouvir, nós no olhar. O primeiro olhar nosso é o da inocência. Se passar uma mulher bonita na sua frente e passar um elefante, você vai olhar. Por quê? Porque a gente olha, é da natureza. Agora, você não deve fazer o segundo olhar, que é o da concupiscência. Aí eu cuidado. Então Lutero, ele diz o seguinte: você não pode, você não tem como impedir que um passarinho passe voando sobre a sua cabeça. Não dá. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito de impedir que o pássaro passe voando. Mas você pode impedir que ele venha, sente-se na sua cabeça e faça ninho. Aí você pode impedir. Amém, irmãos? Então, muito cuidado. Aqui na sede, pastor, aqui na escadinha nossa aqui, há muitos anos atrás, terminou um culto, eu tinha feito uma palestra aqui, o pastor Joel acho que tinha me convidado, eu fiz uma palestra e contei essa questão do olhar da inocência e o olhar da concupiscência. E ele achou bonito, então ele falou assim para mim: pastor, como que é mesmo aquela história do olhar da concupiscência e da inocência? E eu, maior simplicidade, né? Irmão, quando você tem o seu primeiro olhar, e nisso passou uma irmãzinha. A irmãzinha desceu, e eu falando com ele, que nem um tonto, porque ele estava olhando para a irmãzinha que estava descendo. Jovem, né? Aí eu olhei para ele e falei assim: poxa, eu estou falando para você do olhar da concupiscência. Não, pastor, eu estou no primeiro ainda. Eu falei: que é isso, você está no primeiro? Você já está no tutano, né? Está na carne, está no osso, né? O primeiro olhar é rápido, é o olhar que a gente olha porque a gente olhou. Agora o da concupiscência é aquele que fixa, que mira. E Jesus fala do olhar da concupiscência aqui, ó: eu porém vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu infidelidade. Então é sério, irmão, tá? O ensino de Jesus é que o olhar, o pensamento ou a imaginação de cobiça são igualmente condenáveis, assim como é o ato consumado. Tá? Ele disse que os adúlteros procedem do coração, os adultérios procedem do coração humano. Olha só, Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. O que Jesus está falando? Exatamente a segunda parte do decálogo. Lembra dos 5 mandamentos? Então, ele nunca cita todos, ele cita sempre esses que têm a ver com a carnalidade humana. A Bíblia não condena o sexo, cuja santidade é inquestionável dentro do padrão divino, o casamento entre um homem e uma só mulher. Sua prática ilícita, no entanto, tem sido dos maiores problemas do ser humano ao longo dos séculos. Dos maiores problemas, e é isso mesmo. O 8º mandamento é: não furtarás. Diz respeito à proteção da propriedade e abrange tanto o furto como outras práticas fraudulentas, sobre as quais vigiamos para não cairmos na cilada do diabo. Refere-se a qualquer negócio com vantagem ilícita. Sabe as pessoas que esse negócio do Brasil querem tirar vantagem dos outros? Qualquer tipo de vantagem ilícita. Por isso que a agiotagem é pecado. É pecado ser agiota, irmão. A agiotagem é pecado. Por quê?
Porque é tirar vantagem ilícita. Ué, você tem os juros normais do mercado, isso aí normal, não estou dizendo disso. Estou falando tudo que passa do normal. Às vezes ele vê que a pessoa está desesperada, aí joga um juro escandaloso. Isso é pecado, irmão. Aliás, é pecado porque é chamado de usura. Ainda é mais grave ainda que tem uma condenação específica, tá? Usura. E nesse caso, então, ele está se referindo para não ter nenhuma vantagem ilícita, o que deixa o outro no prejuízo. Vinculado a esse mandamento está o trabalho com recurso para que cada um possa obter o sustento da sua família de maneira digna. Eu vou encerrar aqui contando uma história, pastor Paulo Freire, que o pastor Ezequias contou, porque ele contou, mas eu vi isso aí na vida dele. Ele tinha muita vontade de trocar de carro, ele tinha um Fusquinha. O pastor tinha um Fusquinha. E ele tinha muito desejo de comprar um carro, pastor. E um irmão da nossa igreja, presbítero lá em Jundiaí, resolveu vender o carro dele, mas o carro dele estava falido, né, com o motor fundido. Aí ele foi lá, maquiou e vendeu para o pastor Ezequias. E o pastor Ezequias tudo cheio, com o carro dele alegre, tudo contente. E o carro, o motor, não durou nem uma semana, uma dor de cabeça, enfim, ele colocava no mecânico, mas não adiantava, o carro, até que ele vendeu o carro. Aí ele foi dar testemunho. Olha, irmão, eu vou falar literalmente, o senhor vai reconhecer o estilo dele. Ele chegou e falou assim: irmãos, eu quero dar um testemunho de 2 alegrias que eu tive esse ano. Primeiro, quando eu comprei o carro, e segundo, quando eu vendi o carro. Graças a Deus, 2 alegrias, porque ele foi lesado. E eu cheguei e falei para ele: mas pastor, o senhor conhece, é um presbítero da igreja. E ele olhou para mim e falou: pois é, irmão Alberto, é um presbítero da igreja, por isso que eu contei para Jesus, porque prejuízo pouco é lucro. Falou desse jeito, deixa ele. De fato, irmão, aquele irmão não prosperou. Foi uma vida difícil que esse irmão teve, porque você não pode enganar seu irmão. A gente tem que ajudar os nossos irmãos, a gente tem que proteger a nossa família, a gente tem que abençoar os nossos irmãos. É isso que Jesus quer de mim e de você, que você seja um canal de bênção, abençoa o povo de Deus, abençoa os irmãos da sua igreja, ajuda, irmão. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos bênção na vida das pessoas. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando os irmãos. Muito obrigado, meus irmãos. Amém.